Olá! A ONU, o Papa Francisco, o jornal New York Times, o italiano La Repubblica, o francês Le Monde, todos eles bateram na mesma tecla, a da péssima estrutura prisional brasileira. Já nem nos surpreendemos mais com massacres, cabeças decapitadas, rios de sangue. Convivemos com a barbárie como se compactuássemos todos da lógica fascista que diz que bandido bom é bandido morto. Nesse mundo cruel, desumano e degradante, se instala e cresce o poder das facções criminosas. Estudiosos dizem que não sobreviveriam sem a conivência do Estado. Guerra às drogas e encarceramento massivo, a política defendida pelo ministro da Justiça Alexandre de Moraes, longe de resolver, segundo os especialistas, só agrava o problema. O sistema penitenciário brasileiro é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Todas as prisões no Brasil desrespeitam a lei, desrespeitam a Constituição e desrespeitam tratados internacionais. Eles colocarem isso para trabalhar, para poder, não ficar ocupando a cabeça com besteiras. Vamos continuar apostando em construção de penitenciária? Se há um número fictício no orçamento dos governos, este é o do custo de cada preso no sistema penitenciário brasileiro. Pesquisadores tentam há anos descobrir efetivamente detalhes desses gastos, mas não conseguem. Esse fato não parece relevante para a ministra do Supremo Tribunal Federal. A presidente do Supremo Federal não citou a fonte, mas foi enfática ao divulgar o custo de um preso no Brasil. Um preso no Brasil custa, em média, por mês, R$ 2.400. Um estudante de ensino médio no Brasil custa, por ano, R$ 2.200. Alguma coisa está completamente errada na nossa pátria amada. Completamente errado pode ser esse valor de R$ 2.400, ministra. O GCAP, Grupo de Estudos Carcerários Aplicados da USP de Ribeirão Preto, tenta, há quase 2 anos, descobrir o custo de um encarcerado no Brasil. Os 27 estados da União foram convidados, com base na Lei de Transparência, a apresentar planilhas que justificassem o quanto e em que o Estado gasta com cada preso. Nenhuma delas consegue estruturar o custo do sistema penitenciário em suas unidades. Das 27 unidades questionadas, apenas 3 apresentaram um valor e esse valor ainda foi apresentado de uma forma superficial, sem a definição de que tipo de gasto era feito. Isso demonstra que os estados não sabem o quanto vem sendo gasto em política pública com o recluso e o seu despreparo para enfrentar essa política pública tão necessária nos dias atuais. Na política de chutes, empresas que administram estabelecimentos penitenciários chegam a números estratosféricos. No Amazonas, onde ocorreu um massacre de presos no início deste ano, por exemplo, o custo de um encarcerado seria de R$ 4.800 por mês. O contrato não especifica qual tipo de gasto, deixando que ocorra de forma genérica, o que é muito perigoso na administração pública, pois exatamente os órgãos de controle, nem mesmo a população, podem fiscalizar, permitindo o desvio de dinheiro, a corrupção e tantas outras coisas que vêm lesando o erário e prejudicando toda a sociedade. Com base nesses custos não detalhados, os estados pedem mais e mais dinheiro ao governo federal. Querem agora que os gastos com o sistema carcerário sejam previstos no orçamento da União, a exemplo do que ocorre com saúde e educação. Nosso convidado de hoje é Paulo César Malvese Filho, assessor jurídico da Pastoral Carcerária Nacional. Tudo bem, Paulo César? Tudo certo. O Brasil é um dos países com maior população carcerária do mundo. A quem interessa essa ausência de dados sobre o custo de um preso para o Estado brasileiro, Paulo? A ignorância sempre favorece o status quo. Então, as pessoas não saberem quanto que custa um preso ali dentro, não saber o que compõe esses gastos, é essencial para você manter a situação da forma como está. Há uma série de custos ali envolvidos, desde estruturar todo o aparato repressivo, policiais nas muralhas, agentes penitenciários dentro, itens, entre aspas, de hotelaria, colchão, itens de higiene, alimentação, oficinas de trabalho, as poucas que existem na educação. Então é um custo realmente extremamente alto, mas pouco calculado.
para justamente as pessoas não façam essa relação, né, de quanto que custa um estudante numa escola, um paciente no hospital e quanto que custa aprisionar uma pessoa. Pelas redes sociais, a Maria Ângela Reis compara o nosso sistema prisional com o século XVIII e XVII a.C., quando vigorava a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Ela diz assim: por que as penitenciárias têm, em sua maioria, o aspecto de inferno de Dante Alighieri, fazendo o sistema judiciário uma réplica primitiva da justiça do rei Hammurabi na antiguidade? Olha, o sistema prisional ele responde a esse sentimento que a gente vê vocalizado na rua, na escuta das pessoas, de que o preso tem que estar lá para sofrer, tem que estar lá para pagar uma punição, independente do que a lei determina como tem que ser a punição, independente do que a Constituição estabelece como pena digna ou não. Então, o sistema prisional ele responde a essa necessidade de vingança que é explorada, essa necessidade de punitividade que é explorada, e ele entrega exatamente isso. Ele entrega sofrimento, ele entrega horror e ele entrega degradação humana. Por isso que as pessoas acham que está tudo certo. Isso, e porque está longe dos olhos delas, né? Então, elas não precisam estar no presídio sentindo esse cheiro, ouvindo as pessoas que estão lá dentro, nem conversando com os familiares dessas pessoas. Então, enquanto esse sistema responde esse sentimento de vingança e afasta das pessoas esse tipo de situação, está tudo bem. A Voz das Ruas hesita entre o que seria ideal para o sistema carcerário e a lei de Talião. Eu acredito que seja mais ou menos justo para muitas delas. Você acha assim que não ter água, ficar o dobro de pessoas que cabem num espaço e ter uma alimentação ruim, isso está relacionado com um castigo? Isso, provavelmente. É bem do que nós estávamos falando, né? Quer dizer, no imaginário das pessoas é um gasto gigantesco que não justificaria dar melhores condições para o preso, né? Não é isso que o rapaz diz? Exato, e na verdade quem estabelece o que é justo, o que é adequado é a própria lei e a Constituição, né? Sim. A partir do momento que o Estado desrespeita, ele desrespeita sistematicamente o direito daquela população que está presa, ele torna toda a sociedade bandida, entre aspas, torna toda a sociedade criminosa. Então quem estabelece o que é justo, o que é de direito, é a própria lei. Sim. E os acordos internacionais que o Brasil é signatário. E eu posso dizer com convicção que praticamente todas as prisões no Brasil desrespeitam a lei, desrespeitam a Constituição e desrespeitam tratados internacionais. Agora, como é que você vê a questão da privatização do sistema carcerário? Eu acho que ficou bem claro com essa tragédia toda que aconteceu em Manaus, é que o sistema prisional privado ele não traz qualquer benefício para a sociedade. Você fortalece grupos econômicos que exploram o sistema prisional e fazem um lobby no Congresso, fazem um lobby nos estados por mais políticas de punição, por mais leis punitivas, por penas mais longas. Sim. Então você não resolve nenhum problema que existe no sistema prisional e agrega uma série de outros. Então não há qualquer vantagem nisso. Quer dizer, a pessoa, na verdade, ela está trabalhando, está lucrando com a quantidade de presos, digamos Exato. Assim. Ou seja, quanto mais gente presa, mais ele lucra. Exato. O único beneficiário nessa história digamos. É o dono da prisão. Esse é o único beneficiário em toda a história. E os políticos que se beneficiam de contribuições, declaradas ou não, né, desse tipo de grupo empresarial, desse tipo de empresário. Quando uma pessoa é presa, todos os seus direitos de cidadão, como educação, saúde, assistência jurídica e trabalho, continuam sendo garantidos pelas leis brasileiras. Mesmo estando privado de liberdade, o preso tem ainda direito a um tratamento humano sem sofrer violência física ou moral. É o que diz a Constituição Federal e a Lei de Execuções Penais, que trata de sua integração à sociedade. Veja a que o preso tem direito. Assistência material, fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Assistência à saúde, atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Assistência jurídica, destinada àqueles que não possuem recursos para contratar um advogado. Assistência educacional. O ensino do primeiro grau é obrigatório e é recomendada a existência de ensino profissional e a presença de bibliotecas nas unidades prisionais. Assistência social. Deve amparar a família do preso e prepará-lo para o retorno à liberdade. Assistência religiosa. Os presos devem ter liberdade de culto, mas não serão obrigados a participar de nenhuma atividade religiosa. Assistência ao egresso, orientação para reintegração em sociedade, concessão, quando necessário, de alojamento e alimentação por um prazo de 2 meses e auxílio para a obtenção de um trabalho. Guardando as devidas proporções, alguns desses direitos não estariam sendo oferecidos pelas facções como o PCC, que assim ocupa o vácuo deixado pelo governo, Paulo.
Olha, os presos eles sempre se organizaram para suprir as suas necessidades, inclusive os familiares também se organizam, né? Sim. Não é só as facções. As pessoas falam que o preso deveria pagar, ele já paga, né? Já paga, né? Ele já paga, inclusive poucas vezes que eles conseguem ganhar trabalhando dentro do sistema, eles usam para comprar itens básicos que o Estado deveria fornecer e os familiares gastam fortunas para manter os presos lá dentro, seja enviando alimentos básicos ou itens de higiene. É que a gente já vai ver daqui a pouco. No próximo bloco, a história de familiares de presos que em suas visitas tentam suprir a carência de tudo, de alimentos a produtos de higiene que teoricamente deveriam ser fornecidos pelo Estado. Elas comem aquilo que a gente olharia e não comeria.